Então, né, pessoal, cada vez mais gente, inclusive na grande mídia, está percebendo uma realidade sobre a qual nós já conversávamos bastante aqui neste canal, que é justamente o fato de que todos os resultados positivos que foram observados na economia brasileira no ano de 2023, esse ano que se encerra hoje, dia 31 de dezembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Feliz Ano Novo. Provavelmente você assiste esse vídeo no dia 1º de janeiro, né? 2024 cheio de alegrias, bênçãos, felicidades de toda sorte para nós, né? Mas o pessoal está percebendo que esse ano de 2023, tudo o que teve de positivo em matéria econômica no decorrer deste ano, não se deve à boa gestão por parte do Lula, muito menos por parte do senhor Fernando Haddad, né? Então, cada vez mais até a própria mídia está reconhecendo esse fato. Então, trago aqui uma notícia do site O Estadão. Sim, isso aqui foi o melhor que eu consegui deixar o site para conseguir ler essa notícia aqui, conversando exatamente sobre isso, né? Que os indicadores de 2023 podem até ser bons, ou seja, não são impressionantes, não são uma coisa absurda, impressionante, exorbitante, não. Podem até ser bons, mas os sinais que são dados pelo governo preocupam porque indicam que políticas econômicas adequadas não serão tomadas e como todas as previsões apontam para um enfraquecimento da economia brasileira em 2024, isso aí acaba não se tornando um cenário muito favorável, muito animador, né? Então vamos conversar um pouco sobre essa notícia aqui, mas antes disso, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você gosta aqui do meu trabalho, acompanha os meus vídeos, clique no botão se inscrever, isso me ajuda bastante. Caso você já seja inscrito no canal, confira a inscrição, porque às vezes ela some, né? Você sabe como é que é o YouTube, eu sei que é chato ficar lembrando isso, mas faz parte do trabalho, né? Eventualmente, se você estiver ouvindo algum som de fundo, uma música feia de má qualidade, bem, aqui é cidade turística, então a cidade está uma bagunça total hoje, né? Mas seguindo com o que realmente importa aqui. O pessoal do Estadão diz que não dá para negar que a economia brasileira terminou o ano de 2023 com indicadores melhores de fato do que se esperava para no início do ano, né? O pessoal tinha algumas previsões e isso foi muito superior ao que de fato estava, qual era a expectativa realmente, né? Isso aconteceu também em 2022, por algum motivo. O pessoal das análises de mercado, próprio FMI também, outras instituições, eles estão errando bastante no que se refere ao Brasil, né? Mas, de fato, o Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central e que tem um compilado das médias que o mercado faz, os analistas financeiros fazem a respeito da economia brasileira, a expectativa é de que nós chegássemos no final do ano com uma inflação de 5,31%, uma taxa de juros de 12,5%, 12,25%, desculpe, e um aumento no PIB aqui de 0,8%, nada impressionante de fato, né? Agora o Boletim Focus atualizado para 26 de dezembro, o mais recente, mas é o publicado por último aqui, aponta um IPCA de 4,46, ou seja, dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é 4,75. Veja que a previsão do início do ano era estourar essa meta, o que teria problemas graves aí para a gestão macroeconômica brasileira, né? Mas não apenas isso, a taxa de juros já caiu um pouco aqui, né? Um valor razoável, está meio ponto percentual abaixo do que estava previsto, e o crescimento do PIB aqui se aproxima dos 3%, realmente uma coisa impressionante, né? Números muito melhores do que haviam sido então previstos pelo mercado, isso ninguém duvida, isso ninguém discute, né? Então, o pessoal diz que os analistas de mercado tiveram algumas notícias, algumas coisas que foram acontecendo que deixaram eles mais animados ao longo do ano, né? Por exemplo, a aprovação do arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, e aqui o pessoal do Estadão deixa claro que o pessoal não gostou do arcabouço fiscal, não tratou como uma maravilha da gestão pública, da gestão fiscal. Na época, inclusive, pontuei isso que eles estão trazendo também, né, meados do ano de 2023. Eu falei disso aqui no canal, o pessoal tem citado também que o que acontece, né? O pessoal acreditava ali do mercado financeiro que pelo menos o Fernando Haddad e a equipe dele tinham alguma preocupação fiscal, né? O grande risco para todo mundo era simplesmente o pessoal anular o teto de gastos, acabar com isso e não colocar nada no lugar. Que o teto de gastos não iria para frente, todo mundo já sabia no momento em que o Lula venceu as eleições presidenciais.
Então a grande pergunta é o que vem no lugar do teto de gastos? E aí o pessoal ficou meio preocupado com a tendência, eles vão colocar um monte de buracos no teto de gastos, como é que a coisa vai ser? Colocaram então o arcabouço fiscal, o mercado disse assim, bom, pelo menos alguma coisa tem. Então, quando você espera o pior, quando vem algo que não é tão ruim assim, você acaba se sentindo um pouco feliz. Sim, é assim que o mercado financeiro pensa no final das contas também, né? A reforma tributária, segundo o pessoal do Estadão, também foi bem recebida aí pelo pessoal do mercado financeiro de forma geral e aí tudo mais, e esses avanços acabaram se refletindo no humor dos investidores. De fato, tanto a questão das análises de risco aumentaram a nota do Brasil aqui, né? Então, o Brasil está longe do grau de investimento ainda, mas é uma melhora, e a Bolsa de Valores disparou no final do ano, em novembro e dezembro, alcançou recordes históricos, pelo menos cotados em reais, né? Porém, a grande impressão que ficou para todo mundo, e eu sempre falei isso aqui no canal, diga-se de passagem, eu e mais um monte de gente, né? Eu não sou o grande especialista dando informações que ninguém pontuou ainda, né? Mas o principal ponto aqui é que tudo isso aconteceu, conforme o pessoal do Estadão traz aqui, a despeito do governo, ou seja, o governo tentou piorar a economia, não conseguiu, a economia foi resiliente ainda, né? Se dependesse só do governo, a coisa seria muito pior. Então, desde o início aqui, nós temos ouvido o Lula falar coisas contrárias à responsabilidade fiscal. Ele falou que ele precisa de dinheiro para fazer obras, né? Ele também criticou o mercado em diversas oportunidades, disse que o Brasil podia lidar com uma inflação de 2 dígitos. Então, o cara não tem nenhum compromisso econômico de fato aí também, e ele inclusive mencionou aí, deu declarações a respeito de reestatizar a Eletrobras, que foi um parto para conseguir fazer isso, nessa privatização da empresa e tudo mais, a venda dela, e agora para reverter isso seria uma tragédia terrível, né? Mas isso aí pelo menos acabou subindo no telhado, não foi para a frente. Mas todo mundo já sabe que talvez o Lula não reestatize o que o Bolsonaro a duras penas conseguiu privatizar, mas daqui para frente nenhuma estatal vai ser vendida, nem uma mínima fração dela vai ser colocada à venda no mercado. A venda da Petrobras, então, das refinarias, aí, de partes da empresa, dos negócios, esquece, venda dos Correios, acabou. Isso não vai acontecer. E não só isso, né? Petrobras vai continuar, começar aquela coisa de fazer novas refinarias ali e tudo mais, desfazendo negócios de vendas de refinarias, enfim, uma tragédia total nessa gestão aí, né? Tem a questão do PAC, né? Do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que deveria se chamar mais Programa de Aceleração da Corrupção, que o pessoal do Estadão diz aqui que veio com um cheiro forte de naftalina, porque é um repeteco do que o Lula fez em tempos passados aí, e com lembranças bem desagradáveis de investimentos ineficientes e envoltos em corrupção. Ou seja, a ideia de trazer o PAC novamente, um programa que foi um fracasso no passado, é fazê-lo fracassar de novo agora, né? Fracassar para os intentos divulgados oficialmente pelo governo. Por quê? Para gerar isso daqui, meu amigo, essa palavrinha aqui, o PAC funciona, que é uma beleza, por isso que ele foi reeditado, PAC 2.0, nesse governo do Lula aí também, né? Então, o Haddad passou o ano todo perseguindo a meta fiscal zero para o ano que vem, mas ele é uma voz sozinha aí, né? Conforme eles dizem, uma voz no deserto, uma voz solitária. Nem o pessoal da Receita Federal acredita nisso, a Simone Tebet também não acredita, o Lula já falou, desacreditou o Fernando Haddad publicamente aí, falou que dificilmente chegaremos à meta zero porque não queremos fazer corte de investimentos e de obras, né? Ou seja, não vai acontecer, não vai rolar. E principalmente o PT, que é o partido do Fernando Haddad, o partido forte da base do Lula, da base governista do Lula, já deixou claro que isso aí não vai acontecer também, tanto por parte aqui da Gleisi Hoffmann, conforme ela é citada aqui, né, quanto também do José Guimarães. Eu falei disso aqui na época, inclusive no evento do PT, o Fernando Haddad foi desacreditado, desautorizado ali, em função desse tema da questão fiscal do déficit, que ele persegue o déficit zero, mas que não será alcançado, e todos nós já sabemos a respeito disso, né? Então, eles encerram essa coluna dizendo o seguinte: por isso tanto temor com o próximo ano. Os indicadores que chegam de 2023 podem até ser bons, mas os sinais são bastante preocupantes. Isso aqui é uma grande verdade, não tenha dúvidas, né? Porque realmente nós temos alguns fatores que elevaram a economia brasileira em 2023 a notar, né, a saber,
o agronegócio, a agropecuária de forma geral, teve um resultado super positivo, uma coisa impressionante, uma super safra que elevou o PIB do Brasil, carregou a economia brasileira mais uma vez nas costas. E já sabemos de antemão que não teremos isso em 2024 de novo. Aliás, não teremos nenhuma safra normal, porque tem previsão de seca por conta do El Niño. Isso deve prejudicar bastante a produção agrícola no Brasil, também a pecuária, o que obviamente vai derrubar a economia do país. Só que, importante frisar, 2024 nós não temos mais o teto de gastos. Nós temos o arcabouço fiscal. Veja que o Fernando Haddad está prometendo um déficit zero que o governo Lula esteve longe de entregar em 2023, mesmo tendo o teto de gastos que pode, a violação dele pode representar crime de responsabilidade fiscal, pode dar impeachment para o presidente da República, o arcabouço fiscal não. Mesmo assim, o governo Lula entregou um déficit, vai entregar, né? Tá fechando ainda, mas todo mundo já sabe, 1, alguma coisa por cento do PIB. Como que o governo Lula, com um arcabouço fiscal que não pune o presidente da República por crime de responsabilidade, como com esse novo sistema fiscal o governo Lula vai entregar um resultado equilibrado no próximo ano? Não vai acontecer. Isso é óbvio, não vai acontecer. E também temos aí o problema de uma arrecadação que provavelmente vai cair, porque a economia vai estar mais arrefecida então, ou pelo menos não vai crescer como projetado pelo governo aí, né? Isso porque estamos falando de 2024. 2025 teremos outro presidente do Banco Central. E aí a coisa vai ficar feia. Sem o Campos Neto para frear o ímpeto expansionista de crédito do Lula, aquele voo da galinha, aí, meu amigo, a coisa vai desandar de vez, né? 2023 foi razoável, 2024 provavelmente vai ser um ano difícil. Agora, infelizmente, 2025, meu amigo, tem tudo para ser uma tragédia econômica. Mas o que você achou dessa história, dessa análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.